Bom dia a todos, amados. Mais uma vez aqui online, agradecendo mais um dia aí pela vida, né? E estamos aqui para pedir a paz do Senhor, né? Que estejam com todos aí online, acompanhando. Eu vim trazer aqui mais uma mensagem da palavra, né? Para nossas vidas. Esses tempos difíceis, tempos aí que estamos vivendo nessa nação, né? Uma guerra, né? Entre esquerda, entre direita, esse comunismo querendo ser implementado, uma guerra, né? Felizmente o Senhor fala, né, que no fim dos tempos teriam, né, rumores de guerra. Mas a gente não pode desanimar, né? A gente tem que permanecer firme na nossa fé em Jesus e se manter firme na palavra, em obediência. Afinal, que só Jesus um dia que vai nos buscar e resgatar, né, desse mundo aqui, né, desse mundo injusto, desse sistema, desse mundo que vivemos que pertence ao maligno. E a meditação da palavra veio aqui agora, ao levantar, veio o livro As Cartas do Apóstolo João. E essa carta é a 1 João, o livro de 1 João. É uma de suas cartas. E vamos ler aqui o capítulo 1, que fala da palavra de Deus que se tornou carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos, para que nossa alegria seja absolutamente completa. Então a gente vê aqui que os discípulos, né, o apóstolo João aqui escreve, porque eles presenciaram aquele que se tornou carne no meio, né? O próprio Deus, a palavra. Então, eles vivenciaram, eles tiveram a presença, eles conviveram com Jesus, lá no princípio, né? Eles conviveram. Né? Eles viram a glória de Deus no meio deles, se tornando um homem como nós. E a gente vê que a vida se manifestou através de Jesus, através daquele que um dia estava na sua glória, na sua divindade, e se tornou homem como um de nós. Isaías 53 fala do Messias, do ungido, da promessa de Deus, né? A promessa que o Pai tinha, que Yahvé tinha para o povo, que seria Emmanuel, né? Que é Deus conosco. Então a gente vê que em Isaías 7 profetiza a vinda do Messias, em Isaías 53 e fala do Messias. A gente pode ver que tudo foi escrito, né? Foi se cumprido, né? A profecia de Isaías 7, da vinda daquele que ia se tornar um como nós. Continuando aqui, Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça.
Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Você vê aqui, né? A gente vê aqui que Jesus, né? Ele é a luz, né? Ele é a luz no meio das trevas. Então fala aqui que se a gente fala que temos comunhão com Deus ou com Jesus, mas você caminha nas trevas e não praticamos a verdade, então estamos mentindo para nós mesmos. Assim como quem estiver ouvindo, aquele que diz que anda com Jesus, mas não anda na verdade, né? E mente, né? Ele não está na luz, ele está nas trevas. A palavra de Deus é bem claro, né? Então a gente, para ser luz, a gente tem que praticar a verdade. Praticar a verdade, viver como Jesus ensina, viver os seus ensinamentos. Então a gente tem que andar conforme ele andou. E a gente sabe que não é fácil viver assim nesse mundo. A gente sabe que, né, vamos supor, uma pessoa vem, bate na tua face, você tem que oferecer outra face. É fácil oferecer outra face para alguém? Quantas vezes você não é injustiçado? Quanta injustiça a gente não sofre no dia a dia? E o que Jesus nos ensina? Orai por aqueles que vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos odeiam. Então, esse é o ensino de Jesus. Orar por aqueles que não gostam da gente. Muitas pessoas às vezes não gostam da tua presença. Pode acontecer. Tem pessoas que às vezes só da tua presença a pessoa já não gosta. Às vezes você não fez nada para a pessoa. Você nunca prejudicou a pessoa. A pessoa não suporta a sua presença. Por quê? Porque na sua vida existe luz. Quando você tem luz na sua vida, as pessoas que estão à sua volta não suportam a tua presença. Não querem ficar na tua presença. Por quê? Porque o coração dela está nas trevas. Isso quando uma pessoa, você não fez nada para ela. Quando você não praticou nenhuma injustiça contra aquela pessoa. Você percebe hoje nas pessoas isso. Por quê? Porque a luz que existe em você incomoda ela. E as trevas, ela odeia a luz. Ela não quer. Ela, em vez de querer a mesma luz que você, ela prefere odiar você, prejudicar você, querer criar alguma situação para te prejudicar. É assim que funciona. Infelizmente as pessoas hoje estão assim. Por quê? Por falta de amor. Por falta de conhecer o Deus verdadeiro. Que um dia se tornou homem no meio de nós. A palavra que se fez carne. Então aqui a gente vê que os discípulos conviveram, presenciaram, né? Presenciaram, testemunharam a glória de Deus no meio deles. Hoje nós cremos naquilo que não vemos. Olha que interessante. Nós não estávamos naquela época, nós não presenciamos a presença física de Jesus. Não tivemos contato físico, né? Mas nós cremos naquilo que não vimos. O próprio Jesus fala: felizes aqueles que não me viram e creem. Ainda mais serão aqueles que creem sem ter visto Jesus. Olha só o que Jesus fala. Mais felizes são aqueles que creem sem ter me visto. Olha que palavra linda, forte. Isso é uma fortaleza para a gente. A gente crê em algo que não vemos fisicamente. Mas onde nós vemos fisicamente a presença de Jesus? Quando a gente olha o nosso próximo. Quando você vê que ele é morador de rua. Quando você dá ali um pão para ele. Quando você ali ajuda ele. Dá algo para ele comer. Dá uma roupa para ele vestir melhor. Você está vendo a presença de Deus ali. Você está vendo a presença de Cristo ali. Porque Cristo, quando se tornou homem como nós, também não tinha aparência. Em Isaías 53 fala. Não aparentava, não tinha formosura, não era atraente.
aos olhos dos homens, homem de dores. Então, ninguém imaginava que aquele poderia ser o Messias. Como pode um cara ser o Messias? Como pode um cara ser ungido do Senhor, do Deus que Deus mandar? Por quê? Porque não tinha aparência, não tinha formosura, não era atraente. Não tinha beleza que cativava os homens. Porque os judeus, eles esperavam um homem vindo com poder, com glória, né? Vindo nas nuvens, descendo assim como um rei já cheio de uma coroa na cabeça. Hoje sim, hoje Jesus está lá na direita do Pai, com grande poder e glória. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando ele estava aqui no meio de nós, ele não tinha. Ele tinha um poder, ele tinha a sabedoria que vinha do alto. Ele tinha tudo do Pai. Só que ele não tinha aparência. Era simples, humilde. Então, muitas vezes, quando a gente olha essas pessoas mais simples e humildes, e você acolhe, você abraça, você ajuda, você está acolhendo o próprio Jesus. Jesus testa os homens para ver o coração dele, para ver o amor dele pelo próximo. Então é interessante a gente ver na simplicidade, na humildade em que Jesus a gente vê fisicamente com os nossos olhos. Mas nós sentimos a presença. Por isso que é importante a gente ter comunhão com Deus, intimidade com Deus nas nossas orações, em secreto, no quarto. É importante. Porque Deus, Ele vai estar ali com você, quando você está em intimidade com Ele. Então Ele está ali ouvindo sua voz. Ele está ali ouvindo suas situações, suas dores, suas preocupações. Ele está ali para ouvir. Por isso que Deus fala, buscai a minha face. Enquanto se pode achar? Porque eu curarei e sararei a sua terra. A gente tem que buscar a face do Senhor. Todos os dias, agradecendo, suplicando, se humilhando, pedindo sempre perdão pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, como fala aqui, ó, versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, ou se nós fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Então Jesus é o único fiel e justo para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não existe outro meio de ser perdoado. Fala aqui também, ó, no versículo 7, se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, tendo plena comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando você está em comunhão com Ele, o sangue dele purifica de todo pecado. Ele pode purificar os nossos pecados. Só Ele purifica os nossos pecados. Então, aquele que se faz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que fala que nunca pecou é mentiroso. Mas Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Todos os dias a gente tem que orar, agradecer, pedir perdão, sempre pedindo perdão, porque às vezes a gente pode pecar e a gente nem percebe. Às vezes, em vez de você olhar uma pessoa, uma inveja, uma cobiça, então a gente tem que vigiar os nossos olhos também. Sabemos que estamos ouvindo, sabemos que estamos assistindo, que estamos assistindo na internet, que estamos assistindo na televisão, que conteúdo, se aquilo edifica, se não edifica a vida da gente. Então a gente tem que vigiar os nossos olhos, porque os nossos olhos são as janelas da alma. Agora, se você assiste coisas boas, assistir, vamos supor, não estou falando que não pode assistir outras coisas, né? Você busca a palavra de Deus, assiste vídeo de filmes gospel, filmes que passam mensagens boas. Você pode, não é que você não pode assistir um vídeo lá de culinária, que você não pode aprender uma receita, isso não tem nada a ver. Agora, tem coisas que não edificam. Então a gente tem que saber discernir o que edifica e o que não edifica. O que é para o nosso conhecimento não é para o nosso conhecimento. O que é para o nosso bem, o que não é. Então a gente tem que discernir aquilo que nós vimos, o que nós ouvimos, músicas, certas músicas. Que tipo de música nós ouvimos? Será que edifica?
músicas de sofrência. Isso não edifica pra gente. Músicas de funk que a pessoa desce até o chão. Isso exibe imoralidade, sensualidade. Isso faz o quê? Você vai contaminando, né? Os ouvidos, vai entrando dentro da sua mente. Então, por isso que a gente tem que vigiar, principalmente os nossos ouvidos e os nossos olhos. E temos cuidado também com a nossa boca, o que profetizamos para a vida das pessoas. Muitas pessoas às vezes profetizam coisas ruins, maldição. Aquele que amaldiçoa será amaldiçoado. A palavra é bem clara em questão disso. Mas aquele que abençoa será abençoado. Aquilo que você profetiza, lá no mundo espiritual, ele tem influência. Então, se você profetizar coisas boas virão. Se você profetizar coisas ruins virão. Então, a gente tem que pensar no que profetizamos, no que falamos. Continuando aqui, eu vou ler aqui um versículo 1, capítulo 2 agora. Caros filhinhos, essa palavra vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha aqui, Jesus é o advogado. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente por nossas ofensas pessoais. Às vezes a gente acaba ofendendo ali o próximo, às vezes seu filho, de repente teu cônjuge, acaba ali acontecendo às vezes uma ofensa. Aqui, ó. Por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. E aqui você pode ver que no versículo 1 fala, né? Quando alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo o justo. Então isso aqui, esse versículo já quebra o paradigma de que a Maria, ela pode advogar a gente na hora da morte. Esse versículo aqui, essa passagem, ela prova que Maria não pode nos advogar. Por quê? Porque a Maria, ela foi escolhida para ser serva de Deus. Quando Deus escolheu ela, Deus viu graça nela. Porque ela é uma mulher obediente, porque ela é uma mulher temente a Deus, seguia a lei, seguia a Torá, conforme os costumes judaicos daquele tempo. Costumes dos judeus, né? Então ela seguia toda a lei. Porque naquele tempo as leis eram mais de 613 leis. Então a mulher não podia andar a roupa, tinha que usar o véu para cobrir a cabeça. Então tinha esses costumes naquele tempo. Por isso que o cabelo da mulher é o véu. É a beleza da mulher, o véu da mulher. O que cobre a mulher é o véu, é o cabelo. Então, é importante a gente entender os costumes daquele povo. Hoje, nós não conseguiríamos seguir aqueles costumes, aquelas tradições. Por quê? Porque eram leis judaicas, leis mosaicas. E isso não cabe a nós, os gentios. Nós não iríamos conseguir cumprir, por causa dos nossos costumes que são diferentes. Mas Deus deixou 10 mandamentos. Então a gente tem que cumprir pelo menos esses 10. Andar em obediência. E seguir os ensinamentos de Jesus. Então ninguém consegue cumprir toda a lei. Então a lei não é só os 10 mandamentos. Existiam muitas mais leis. Muitas mais regras. Se você for seguir todas as regras humanas, ordenanças que tinham, ninguém de nós ia cumprir. Principalmente os gentios, principalmente os povos de outras nações. Então a gente vê que Jesus, quando ele veio como uma nova aliança. Então ele quebrou essas ordenanças que tinham. Mas ele fala, eu não vim revogar a lei e nem os profetas, mas sim cumprir. Então ele ensina a gente a viver a lei, os ensinamentos, através dos ensinamentos dele.
Quais são os ensinamentos de Jesus? O primeiro mandamento que ele sempre ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? E amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente pegar o primeiro mandamento, fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma. Êxodo 20. E não farás imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pois sou Deus zeloso que pune com iniquidade, terceira até quarta geração que me aborrecem, mas pratico até misericórdia, até mil gerações dos que me obedecem. Então, o que ele fala aqui? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus e não fazer imagens, não fazer ídolos. Nem no que está no céu, nem na terra, nem nas águas. Esse é o primeiro. Qual o segundo mandamento? Amar o nosso próximo. Quem que é o nosso próximo? Nossa família, nossos filhos. Jesus quer que amemos o nosso próximo. Qual é o nosso próximo? Também o nosso vizinho, nosso colega, no trabalho. Você está ali próximo dele. Então é o nosso próximo. Mesmo que a pessoa não goste da gente, a gente tem que amar. Tem que amar. Como Jesus ensina. Então, é esses ensinamentos. Então Jesus, ele quebrou aquelas ordenanças. Não precisava ter todas aquelas ordenanças. Né? Circuncisão. Os meninos tinham que ser circuncidados. Hoje não tem mais necessidade disso. Nós não temos isso. Por quê? Porque a circuncisão começa aqui no coração, nos mandamentos, em guardar dentro de nós. E cremos no Jesus. Né? Então, a gente vê que aquelas ordenanças todas que tinham, Jesus tirou. Não tem mais, mas a gente tem que andar pelo menos uns 10. Porque quem cumpre o primeiro mandamento e o segundo, ele vai cumprir os outros mandamentos. Porque quem ama o próximo, ele não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar a mulher, não vai dar falso testemunho, não vai prejudicar, não vai adulterar, não vai mentir, não vai ter inveja. Então, quando a pessoa ama Deus em primeiro lugar e aos próximos, ele vai conseguir cumprir os outros mandamentos. É simples. Você vê como é que o ensinamento de Jesus é simples? Através desses dois mandamentos. Através dos dois mandamentos. Então não precisa hoje querer seguir tantas ordenanças, tanta religiosidade, tem tanta gente que tem que fazer isso, aquele rito, isso. É tanto rito, sem necessidade. Só basta viver o que Jesus ensina. Importante congregar? Sim. Se reunir com outras pessoas? Sim. Mas não precisa de tanta religiosidade. Só basta viver os ensinamentos e andar em obediência à tua palavra. E a gente vê que aqui, né? Quando se alguém cometeu um pecado, para quem você deve recorrer? Jesus. Aí a pessoa vai lá atrás do padre. Padre, perdoa meu pecado. Padre, ele não tem poder de perdoar seus pecados. É Jesus que é teu advogado. Somente Jesus que pode perdoar os seus pecados. Mas como eu pedir perdão para Jesus? Seu quarto, em secreto, ora, clama, suplica, se humilha. Senhor, pequei contra ti. Me ajuda a me levantar, me ajuda a eu não pecar mais, a não cometer mais pecado. É simples. Pequei contra o Senhor. Bota o joelho no chão, seu quarto secreto, e se humilha e se confessa. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E volte a não viver mais aquele pecado. Aí a pessoa vai lá no padre, e o padre fala, vai rezar tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, tantos credos, sem necessidade. Não precisa de tudo isso. Isso aí é ordenança da igreja. Isso aí não vai perdoar, não vai fazer você perdoar os seus pecados. O que vai fazer é você se humilhar e não praticar mais o pecado. Procurar não pecar mais. Nós somos de carne, irmãos. Todos nós somos sujeitos a pecar. Até aqueles que podem ser o mais próximo de Jesus. Até os discípulos pecaram.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas não traiu Jesus. Se Judas tivesse pedido perdão para Jesus, em vez de se matar, você acha que Jesus não ia perdoar ele? Mas não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente. Ele ia ser salvo. Infelizmente, ele preferiu tirar sua própria vida. Mas se ele tivesse se arrependido e chegado em Jesus e pedido, se humilhado, suplicado, eu tenho certeza que Jesus teria perdoado. Mas, infelizmente, a história não deu assim, né? Foi diferente. Então, por isso que eu falo que a pessoa que tira a sua própria vida, ela acaba perdendo a salvação por causa disso. Porque ela sabe que tem um advogado. Nós temos um advogado, que é Jesus. Então isso aqui já quebra o paradigma de que Maria advoga. Isso é doutrina. Então Maria, Deus viu nela simplicidade, humildade, porque era serva obediente e temente a Deus. Maria também tinha pecado. Mesmo que ela era virgem, ela tinha pecado. Ela vinha do pecado original de Adão e Eva. Aí muitas vezes eu vejo católicos falando que Maria é concebida sem pecado. Como que ela é concebida sem pecado? Se ela veio da descendência também de Adão e Eva, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Como que ela não teve pecado? Ela não teve pecado de imoralidade, né? Adultério. Ela não pecou com o corpo dela. Mas ela vinha do pecado original. Também ela precisava de um Salvador. Por isso que ela fala, eis aqui sua humilde serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então é como se Deus tivesse usado a barriga dela como de aluguel para gerar ali o Salvador que ia trazer a salvação. Não só por ela e pelo seu povo, mas por toda a humanidade. Então, quebra o paradigma de que Maria advoga. A gente respeita, muitas vezes as pessoas falam, mas vocês crentes, protestantes, criticam Maria, ficam falando mal. Eu não falo, nunca falei mal da Maria. Eu apenas não concordo que ela é advogada. Por quê? Porque hoje eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Quando eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu também acreditava que ela podia me advogar. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da palavra. Eu não sabia, eu não lia. Eu somente seguia aquilo que a religião ensinava. A religião, olha aí, religiosidade, religião. Por isso que eu falo que religião não salva ninguém, amados. O que salva é a nossa fé em Jesus. Então já quebra o paradigma. Religião, religiosidade, seguindo ordenanças, seguindo doutrinas criadas por homens. Então, quem criou essa doutrina? Foi lá na época, se você pesquisar na internet, pode pesquisar aí na hora do Google. Concílio de Éfesos. Pesquisa lá. Doutrina mariana criada pelo Concílio de Éfesos. Você vai ver quem foi a favor da doutrina e quem foi contra. Neostório foi contra. Sabe o que aconteceu com Neostório? Foi expulso da igreja. Porque ele não concordava que Maria era mãe de Deus. Maria era mãe do Filho de Deus. Olha a diferença. Deus é o Criador do céu e da terra, que é Yahvé. Yahvé fez a palavra descer no meio de nós, que é Emmanuel, Deus conosco. Que é a palavra que estava lá no princípio da criação. Onde a gente prova isso? Gênesis, capítulo 2, capítulo 1. Vamos aqui, na palavra, né? Pode ver que Jesus estava lá no princípio com o Pai. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê aqui, ó? Aqui vai aqui, ó. Capítulo 1. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 26.
no livro de Gênesis. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e todas as feras da terra, e todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, olha que a gente olhar no versículo 26, façamos, ele não fala, eu fiz o homem à imagem segundo a minha semelhança. Ele fala, façamos. Façamos porque tinha alguém ali, junto com ele. Então, quem estava ali com o Pai? Jesus. Jesus, a palavra, estava lá no princípio da criação. Jesus é o primeiro. Por isso que ele fala, é o primeiro e o único. Não existe outro. Então o Pai e o Filho já estavam desde o princípio. E um dia ele se tornou homem, né? A palavra que estava lá com ele no começo se tornou homem no meio de nós. Então a gente vê aí, ó. Então a gente vê que ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, pode nos advogar. Então você pode ver que Maria, ela foi mãe do Filho de Deus, aqui na terra, humana, parte humana. Como que ela pode ser mãe de Deus se Deus já existia bem antes de Maria? Se Deus fez Adão e Eva primeiro, não fez Maria. Então, ele não é mãe de Deus, é mãe do Filho de Deus, mãe daquele que ia salvar o povo dos seus pecados e a humanidade. Então aqui quebra o paradigma da igreja romana, que ela é mãe de Deus, que ela é mãe do Criador, que ela advoga. Simples, né? Pesquisa aí depois, quem tiver, no Concílio de Éfeso, a doutrina mariana. Fora de contexto bíblico. Doutrinas humanas. E qual doutrina nós temos que seguir? Doutrina de Cristo. Qual que são as doutrinas de Cristo? Seus ensinamentos. Amar a Deus e ao próximo. E praticar a palavra. Então, quebra todo o paradigma. Quebra tudo. Então, nós vemos que as pessoas muitas vezes seguem religião e acabam, infelizmente, né, tropeçando na palavra. Acaba, enfim, Jesus acaba se tornando pedra de tropeço na vida dela. Por quê? Porque, em vez de seguir o ensinamento de Jesus, está seguindo doutrinas de homens. Doutrinas de homem. Porque não com ler as Escrituras. Por falta de conhecimento. Amém? Então a gente fica aqui para a gente meditar essa palavra. Analisar. É que não eu falo, não estou aqui falando mal de Maria. As pessoas às vezes criticam isso. Ah, mas a maioria dos protestantes fala mal da Maria. Eu sei que na minha família é complicado, né? Pra gente, a gente não gosta da Maria. A gente odeia Maria. Mistura Maria com Aparecida, que não tem nada a ver uma coisa com a outra também. Uma imagem encontrada dentro do rio. O primeiro mandamento fala sobre a imagem. Não farás imagem, nada. Está no céu, nem na terra, nem nas águas. Então, já misturou tudo. Misturou Maria com Aparecida. Fez uma mistura aí que acaba levando o povo à idolatria. E as pessoas, por falta de conhecimento, acabam acreditando. Porque não lê as Escrituras, não medita, não pede direção para o Espírito Santo. Para mostrar, para abrir o entendimento. Por isso que a gente tem que analisar. A gente tem que ler a Bíblia, a gente não tem que só lê-la por ler. Ah, eu vou ler a Bíblia todinha. Aí você lê, mas você não entende. Como é que você vai entender a Bíblia? Pedindo direção. Para quem está pedindo direção? Para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. Nosso corpo é feito por corpo, carne, né? Existe uma alma vivente, existe o Espírito de Deus. Não é à toa que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Então, nosso corpo, alma e Espírito. Então, você já tem um Espírito. Só basta você
Pedir direção para o Espírito de Deus, dentro de você. E esse Espírito vai te orientar. Aí o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai te orientar a você ter o entendimento da palavra, ter o conhecimento. E o próprio Deus vai te revelar todinha a Bíblia. Você não vai precisar de ninguém. É bom que a gente faz aqui para a gente abrir os olhos das pessoas e entender. Muitas vezes as pessoas não têm uma orientação dessa. Aí você passa a entender a Bíblia. Porque ela lê por ler. Muitas vezes as pessoas lê por ler, mas não pede direção. Qualquer um pode ler um livro inteiro. A mesma coisa é pegar um livro de romance, um livro de suspense, um livro de um documentário, e ler, mas não entender também. Por quê? Porque só leu, mas não pediu direção. Esse dia eu li um livro aqui que fala sobre batalha espiritual e eu pedi direção para me entender esse livro. E pegando os versículos, as passagens que ali oriento, sobre como vencer uma batalha espiritual. E no final do livro tem estudo sobre anjos, sobre a hierarquia entre os anjos. Miguel, Gabriel, né, os anjos do Senhor. E ali eu entendi, através desse estudo dos anjos, eu entendi o meu propósito. Olha para você ver. Através daquele estudo sobre os anjos, eu entendi o meu propósito. Está vendo como que é, mano? Por causa desse livro eu entendi o meu propósito. Simples. Por quê? Porque a gente pede direção para o Espírito. Me ajuda a entender, Senhor. Eu preciso saber qual é o meu propósito. E esse livro acabou me ajudando. Amém? Então aqui, eu quero que fique aí, né? Terminar aqui esse momento, encerrando aqui essa live, essa palavra. E espero que meditem, né? Compartilhem com mais pessoas, né? Curtam e compartilhem com mais pessoas. Para que alcance mais pessoas. Para que mais pessoas conheçam mais desse Deus maravilhoso. Desse Jesus maravilhoso que um dia se tornou homem como nós. Amém? Então compartilhe, gente. Compartilhe mesmo. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Porque a palavra, ela conforta o coração do homem. É a palavra que liberta o homem. É como fala em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Porque Ele é a palavra que se tornou no meio de nós. Então, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas. Né? Para amigos, parentes, familiares, vizinhos. Né? Todos que tiverem os seus contatos. Compartilhe. Compartilhe esses ensinamentos que as pessoas vão entender o propósito de Deus na vida de cada um. Amém? Então, Deus abençoe. Uma ótima segunda. Né? Que Deus abençoe a cada um e proteja de todo mal. Né? O Espírito Santo esteja com todos e a paz do Senhor os guarde e os guie. Amém? Deus abençoe, gente. Tchau.